professores e professoras do 4º ano do Ensino Fundamental da 11ª CRE. Eu sou Flávia Oliveira, assessora adjunta da professora Tânia Bendas, coordenadora da 11ª CRE. O Diálogos Produtivos do mês de setembro acontecerá de maneira diferente, será de forma remota. Disponibilizamos aqui um material com a colaboração de 3 professores de nossa coordenadoria. Esperamos que vocês aproveitem. Olá, meu nome é Vanusa Sudário, eu sou professora da 11ª CRE, dou aula na Escola Municipal Rotary, numa turma de 4º ano. Bom, e no geral, o que nós temos encontrado nas turmas de 4º ano, né, são crianças que estão em diferentes fases do processo de alfabetização, né? São turmas bem heterogêneas, resultado da pandemia que nós enfrentamos, né? E isso se tornou um grande desafio para nós educadores, né? Como alcançarmos as habilidades requeridas para o 4º ano com turmas tão heterogêneas, né? E pensando nesses desafios, a gente pode falar da importância do olhar para o que faz sentido a esse aluno, né? De que maneiras a gente pode realizar nosso trabalho para que haja a aquisição da leitura e da escrita, né? E refletindo sobre isso, eu chego à conclusão de que é indispensável que se conheça esse aluno, os seus hábitos, seus gostos, suas preferências, que haja uma escuta ativa desse aluno, né? E então, a partir daquilo que ele traz para nós como bagagem, daquilo que faz sentido para ele, é que a gente pode dar o start, que a gente pode dar o pontapé inicial para o nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho alunos com interesses diversos, alunos com um foco que gostam muito de animais, outros que têm uma visão poética para a vida, tenho alunos com veia artística que gostam de dançar, de desenhar, enfim. E aí, a partir das observações deles, né, daquilo que eles nos trazem, é que eu procuro oferecer uma conexão entre os saberes, né? E dessa forma eu acredito que a gente pode conseguir resultados mais sólidos, né, mais concretos. É isso, obrigada por participar desse momento, até mais. Olá, eu sou a professora Valquíria Sabadini, da Escola Municipal Padre José de Anchieta, e nesse momento de roda de conversas e trocas produtivas, eu vou compartilhar uma parte de um trabalho desenvolvido de modo integrado com as nossas turmas de 4º ano. Bem, nós começamos esse projeto conhecendo como eram os meios de comunicação, como era a comunicação antes da internet, com um texto que tem lá no material Rio Educa, como fazíamos sem a internet. E é claro que isso causou um grande alvoroço entre os alunos. Eles ficaram muito espantados, muito impressionados com a logística, né, na entrega das informações e o tempo de demora para se entregar uma carta. Aproveitando isso, nós falamos bastante em cartas, bilhetes, páginas de diário e chegamos, é claro, nos blogs, nas mensagens de texto, os SMS e também nos e-mails.
Nós assistimos também um vídeo da Multirio chamado Paisagens Naturais do Rio de Janeiro. E nesse vídeo, os alunos puderam conhecer os diferentes ambientes naturais da nossa cidade. E é claro, aqui na Ilha do Governador, nós temos a riqueza de termos um manguezal. E a gente pode visitar esse manguezal. E foi isso que nós fizemos. Nós marcamos uma aula passeio com os alunos das 2 turmas na APARU, que é a Área de Proteção Ambiental e Reserva Urbana do Jequiá, que fica lá na Colônia Z10, agora Colônia Z1. Então, nós nos encontramos com os alunos naquela ponte de acesso da colônia e partimos para ali. Isso causou uma alegria muito grande, porque a gente ia estar conhecendo um ambiente rico, né? A gente já havia visto alguns vídeos também sobre manguezais, a riqueza e a importância desse ambiente. E eles, quando associaram que tem isso perto da sua casa, isso foi muito bom, porque trabalhou a autoestima e a identidade dos alunos. E quando nós chegamos lá, eles assistiram vídeos e palestras informativas com as agentes ambientais da APARU. Depois, elas nos guiaram por um pedaço da trilha que tem ali dentro do manguezal e lá ensinaram como se faz a diferenciação dos diferentes tipos de mangues, que são as árvores, né? Eles visualizaram, né? E ficaram muito impactados com a quantidade de lixo que tem ali jogada, né? E o que isso pode causar de prejuízos para o ambiente e para nós mesmos, né? Nós, moradores da Ilha do Governador. E, para nossa surpresa, tinha uma equipe de uma ONG fazendo o replantio de mudas ali. Então, o pessoal da ONG explicou para eles como é que acontecia esse replantio, a importância dessa atividade. Então, foi muito bom, porque aquilo que eles tinham visto na sala de aula, né, eles estavam discutindo na prática e no próprio local. Claro que depois fizemos um piquenique muito gostoso, né? E registramos tudo isso através de fotos e vídeos, e a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Quando voltamos para a escola, cheios de coisa para contar, né? Nós aproveitamos mais uma proposta do material Reeduca, quando eles tinham que escrever o próprio e-mail, né? Qual era o seu e-mail institucional. Tinha aluno que nem lembrava que tinha o e-mail institucional, tinha esquecido, então eles tiveram que fazer essa pesquisa e escrever os seus e-mails institucionais, descobrir. Depois, nós adaptamos uma outra atividade de produção de texto, né, do próprio Reeduca, que ao invés deles falarem sobre práticas sustentáveis, eles contariam como é que foi a visita à APARU do Jequiá. Então, os textos foram riquíssimos. E a cada texto, a cada e-mail enviado para a professora, que no caso era eu respondi para eles de maneira individual. E essa experiência também foi muito interessante. Os alunos foram acompanhados por mim, professora Valquíria, pelo professor Jean e pela professora Vera Lúcia. A seguir, a gente vai mostrar algumas fotos de umas etapas do projeto e um vídeo que o professor Jean fez com as fotos da aula passeio em si. Nós esperamos que vocês gostem.
A poesia. A poesia é uma coisa que vem do coração, da alma. É uma coisa que vem da nossa criatividade, do nosso espírito. Ela não é objeto, é sim um sentimento. Mas não é um sentimento qualquer. É sentir uma inspiração, liberdade de expressão, para dizer tudo o que você quer. É como se expressar numa única folha de papel. Olá, tudo bem? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula de hoje me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que eu estou falando. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu sou branca, não muito alta, estou na faixa dos 40 anos, tenho os cabelos castanhos, estou de óculos, estou usando também uma blusa amarela, uma calça jeans. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos que eu mesma que fiz. E algumas plantas também. Você sabia que o ser humano é o único ser que pode falar e expressar ideias por meio da linguagem? Mas aí você pode me dizer que o papagaio do vizinho fala também. Mas o papagaio e outras aves também apenas imitam os sons. Eles simplesmente repetem aquilo que foram ensinados. De tanto ouvir, são capazes de reproduzir aquilo que ouviram tantas e tantas vezes. Apenas nós, seres humanos, somos capazes de falar o que a gente pensa, o que a gente sente. A gente expressa as nossas ideias, nossos sentimentos. E a gente faz isso por meio da linguagem. Essa capacidade de fazer isso surgiu há muito, muito tempo atrás, quando os homens ainda viviam nas cavernas e lutavam lá por alimentos, por sobrevivência. Depois de passar o dia todo caçando, defendendo seu espaço e se livrando de ameaças de outros animais, os seres humanos primitivos se reuniam ao redor da fogueira para se aquecer. E ali eles ficavam contando, da sua maneira, né? Contavam uns para os outros o que tinha acontecido durante o dia. E foi assim que tudo começou. Hoje em dia, a gente não tem mais a fogueira, mas ainda temos o hábito de contar uns para os outros nossas aventuras do dia a dia, nossas rotinas, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas tristezas. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. Quando a gente faz um texto, seja ele falado ou escrito, a gente atende a um propósito. A gente faz perguntas, pedidos, a gente responde, informa alguma coisa, duvida e muito mais. E para cada tipo de situação, a gente ajusta o tipo de linguagem. Se eu for falar com uma colega no WhatsApp, eu posso usar uma linguagem mais informal. Tipo assim, e aí, beleza? Tudo bem? Mas se eu for fazer o pedido de uma pizza, por exemplo, eu preciso usar um tom um pouco mais formal. Talvez eu falasse assim: eu gostaria de uma pizza média de calabresa, por favor? Com ou sem cebola, senhora? Sem, por favor. Qual o endereço da entrega? Rua X, número 11. E aí, o atendente me passa o valor, eu falo a forma de pagamento, agradeço e pronto. Aí é só esperar ela chegar. Você reparou que a diferença entre o tom mais informal da conversa do WhatsApp e o tom um pouco mais formal no pedido da pizza? O tipo de linguagem no aplicativo de mensagem foi uma linguagem mais parecida com aquela que a gente usa na conversa com nossos familiares ou com amigos. É uma forma de falar onde a gente pode ser mais flexível com as regrinhas gramaticais. Gírias, abreviações, emojis estão super liberados. Já a linguagem que eu usei para pedir a pizza é uma linguagem mais formal e exige mais cuidado com as regrinhas da gramática. Por isso, a gente deve usar um vocabulário diferente. Aí sim, evitando gírias, abreviações ou um tratamento muito íntimo.
A linguagem que a gente usa varia de acordo com a situação, de acordo com o nosso interlocutor. Ou seja, varia de acordo com a pessoa que a gente está falando. Aqui, e agora mesmo, eu posso te dar um exemplo. Nessa aula, eu estou passando uma mensagem. Eu sou o locutor. E para isso, eu escolho algumas palavras, algumas maneiras de me colocar, algumas posturas para conversar com você aí do outro lado. Você, nesse caso, é o meu interlocutor. E isso é diferente de uma conversa informal com a minha família no final de semana. Voltando a pensar, lá nas primeiras formas de comunicação entre os humanos, depois de fazer isso com sons, os seres humanos, tempos depois, aprenderam a representar as suas ideias através de desenhos. Eram as pinturas rupestres. Essas aí, inclusive, foram encontradas muito tempo depois que foram feitas. Mas aqui, ó, no Brasil, lá na Bahia. Você consegue imaginar o que será que eles estavam tentando comunicar com essa figura? Para quem será que eles estavam destinando essa mensagem? Quem era o interlocutor? Até hoje, a gente usa imagens para se comunicar. Basta olhar ao redor. Uma placa. Ela pode ser assim. Ela está dizendo, sem usar nenhuma palavra, que é proibido seguir naquela direção. E essa placa está destinada a todas as pessoas. Já essa informa ainda, sem palavras, apenas com uma letra E, cortada por uma tarja vermelha, que é proibido estacionar. Essa placa se destina a pessoas com veículos. Não é permitido parar com seu veículo na área onde se encontra essa placa. Essa agora se tornou bem comum. Ela pode ser encontrada assim, sem texto algum, e também só com palavras. Uso obrigatório de máscara. Ou ainda, unindo os dois. Fica a dica, hein? Use máscara para se proteger e proteger aos outros. Nesse caso, o recado é para todos nós. Textos verbais, aqueles que usam palavras. E textos não verbais, aqueles que fazem usos de imagem para transmitir a mensagem, não surgem assim, do nada. Eles são produzidos por alguém com uma determinada finalidade. Mas, principalmente, são produzidos para alguém. Um texto, uma mensagem, para existir, precisa necessariamente de um locutor, aquele que fala a mensagem. E um interlocutor, aquele que recebe a mensagem. E se a gente ficar atento às pistas, é capaz de identificar esses dois atores quando lemos alguma coisa. Vou te dar mais um exemplo aqui. No caso de histórias, como aquelas dos contos de fadas ou de algum livro, existe lá o narrador. E narrador, você já sabe, é aquele que conta a história e também pode ser chamado de locutor. Esse narrador pode ser o próprio escritor. Pode ser o eu lírico, ou seja, o escritor se colocando no lugar de alguém e tomando para si a voz desse personagem. E também pode ser só um observador da cena. Pareceu complicado? Espera aí que eu vou te dar um exemplo. E você vai entender tudinho. Olha esse texto. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu. Mas juro a você que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra. Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o seu perdão que eu peço a propósito da morte dos dois vermelhinhos. Em casa, chamávamos os peixes de vermelhinhos. Esse é o trecho de um livro da Clarice Lispector, chamado A Mulher que Matou os Peixes. Ficou curioso com a história, né? Bom, através das pistas, das marcas linguísticas, você é capaz de descobrir quem é a pessoa que conta a história ou narra o texto. Vamos descobrir essas marcas aqui nesse trecho que eu li? Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra.
Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o seu perdão, que eu peço a propósito da morte dos 2 vermelhinhos. Em casa, chamávamos os peixes de vermelhinhos. Pela forma como a história está contada, é possível identificar o narrador ou locutor. No caso aqui, é a própria autora do livro, a Clarice Lispector. Ela, aqui nesse caso, usou uma linguagem um pouco menos formal. Ela narra como se estivesse falando diretamente com alguém. Esse alguém é que chamamos de interlocutor. E no caso, aí, o próprio leitor. Vamos ver outro exemplo. Esse é o início do livro Tenho Monstros na Barriga, da Tônia Casari. Ela começa assim. Essa é a história do Marcelo, uma criança que diz sentir um monte de coisas na barriga. Repara que, diferente do outro texto, não aparece mais a palavra eu ou expressões relacionadas ao próprio narrador. Agora, o texto fala do Marcelo, uma criança. Ou seja, o narrador não é o Marcelo, mas sim alguém que fala dele. Vamos ver mais um? Fique esperto nesse, hein? Esse é do livro Janela de Minas, escrito por uma menina de 11 anos, a Nicole Rodrigues Florentino. Olha a linguagem que ela usou. Da janela da minha casa, vejo um belo horizonte, o mais belo do mundo, para viver e brincar. Será que a felicidade também me vê de lá? Nicole é uma menina de 11 anos e ela, própria, é a narradora. Já nesse outro exemplo, você tem que ficar esperta, hein? Meu nome é Cabadaribu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Cabadaribu é escrito por Daniel Munduruku, mas ele não é uma criança como está no texto. Nesse caso, ele escreve assim como outra pessoa para envolver as crianças, para quem o texto se destina, para se tornar assim mais próximo delas. O escritor Daniel está se colocando no lugar de alguém, Cabadaribu, e tomando para si a voz desse personagem. É o eu lírico do texto que é o narrador, um indígena de 7 anos de idade. Aprender a ler é fascinante. Cada hora a gente aprende a ver uma coisa diferente no texto. Se ligou, né? Na aula de hoje, nós conversamos sobre diferentes formas de se passar uma mensagem. Ela pode ser uma imagem e nos dizer muitas coisas sem usar uma só palavra. Mas também podem ser palavras que, reunidas, nos dizem algo. Nos 2 casos, tem sempre por trás dela alguém que é o locutor, aquele que transmite a mensagem, e o interlocutor, aquele que recebe a mensagem. Quando a gente faz parte desse movimento, quando estamos conversando diretamente com alguém, assim, é fácil reconhecer um e o outro. Mas, ao ler um texto, é preciso estar atento às marcas específicas que nos dão pistas para identificar direitinho cada um. Reconhecer cada um deles é uma habilidade que você vai conquistar com o tempo. E pensar sobre essas questões pode te deixar esperto em relação à leitura e à escrita também. Antes da gente acabar, eu vou te deixar um desafio. Pega o seu material Reeduca e descobre lá 3 tipos de texto diferentes. Lê, analisa esses textos, pensando assim nos pontos que a gente conversou na aula de hoje. Pensa no autor do texto. Se ele está contando a história ou se é o eu lírico. Pensa também a quem aquele texto está direcionado. Quem é o possível interlocutor? E lembre-se, você pode escolher textos verbais, não verbais, ou que tenha as 2 maneiras juntas presentes lá no seu material Reeduca. Compartilha com seu professor e também com seus colegas e compara se eles tiveram a mesma percepção que você. A aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido.
Continua acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Acessa também o aplicativo Rio Educa em Casa, porque lá você encontra o material Rio Educa e muitos outros textos e livros que você pode ler e bancar o detetive para descobrir as marcas de linguagem que a gente viu hoje aqui. Explora lá! Fique bem, se cuide